Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim, sobretudo você, torcedor do Fortaleza. Torcedor do Fortaleza, tudo bem? Bom, espero que sim. Ainda me recuperando, como eu disse para vocês no vídeo de ontem. Mas vamos falar neste vídeo sobre o Zé Wellison, que é o novo reforço do Leão do PC. E como o Zé Wellison pode ser um jogador importante ou não para o Leão do PC, como ele pode ser um jogador importante aí para este momento do Fortaleza. E é interessante a gente nós pararmos para pensar aqui a questão da contratação do Zé Wellison, porque eu vejo muita pressa nas avaliações aí de alguns. Alguns realmente não estão conseguindo entender muito bem essa contratação, e eu acho que eu consigo entendê-la bem neste momento, né? Não é todo mundo, evidentemente, que está fazendo uma análise ruim, longe disso. Acho que boa parte dos canais da mídia alternativa ligados ao Fortaleza estão fazendo uma boa abordagem sobre o assunto, pelo menos daquelas que eu vi. Mas eu falo particularmente de outros, né? Eu não tenho sentido assim um olhar muito interessante para o que foi essa contratação do Fortaleza, que a meu ver pode ser uma contratação muito interessante para o Leão do PC. Vamos falar do perfil do jogador? Vamos lá. Antes disso, pedir aquela sua permissão para falar que este vídeo tem aquele patrocínio da O1xBet, ok? Que é esta casa de aposta mundialmente conhecida, respeitabilíssima, né? Que tem os grandes jogos ali, interessantes do futebol mundial na sua página, e também aqueles jogos que os nossos olhos são muito grandes também. Hoje nós vamos ter, por exemplo, 4 partidas bem legais para você que curte uma aposta esportiva. Veja bem, para você que curte uma aposta esportiva, fazer sua fezinha. E quando eu falo em casa fazer aposta, é muito interessante se ligar nesse ponto. Se você curte uma aposta esportiva, para que não apostar na casa de aposta correta, gente? Aquela que é confiável, né? Aquela que realmente não vai te deixar na mão, aquela que vai te entregar rapidamente o lucro dos seus ganhos, né? Sem burocracia, né? Sem ficar com sacanagem de tirar jogo ali quando tá acabando, vocês gostam de uma aposta no final. Não vai ter nada disso ali na O1xBet, tá bom, meus amigos? Então, por exemplo, hoje a gente vai ter o jogo para a Champions League. O Manchester United vai receber a equipe do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é uma equipe muito dura quando joga, busca empatar fora de casa. Acho que é um jogo para poucos gols. Acho que, por exemplo, eu pensaria, por exemplo, nessa partida como um jogo, por exemplo, que não vão sair 2 gols no primeiro tempo, por exemplo. Então, menos de 2 gols vão acontecer no primeiro tempo. A gente também tem a opção nesse caso aí de colocar um empate, uma vitória do Atlético de Madrid, porque para mim o Atlético de Madrid não perde esse jogo. Desculpa, para o Manchester não perde esse jogo. Para o Atlético de Madrid, para mim não perde. Então é uma ou outra, ou empate com vitória ou empate do Atlético de Madrid, ou menos 2 gols no primeiro tempo. Acho que seria uma aposta bem interessante nesse jogo aí, né? A gente vai ter também hoje um clássico muito importante aqui no futebol brasileiro, que é Botafogo e Flamengo, né? Um jogo aí, por exemplo, que eu acho, por exemplo, que o Flamengo está sendo muito castigado aí por algumas críticas já importantes, até acho que justas. Eu acho que o Flamengo não deve perder essa partida, mas também não deve vencer. É Flamengo ou empate nesse jogo aí, na minha opinião. A gente vai ter pela Recopa Sul-Americana o jogo da ida entre Palmeiras também e Furacão, na Arena da Baixada, aí pra mim, lá na Baixada Curitibana. O Palmeiras não perde esse jogo, é vitória ou empate do Verdão. E vamos ter pela Copa do Brasil o jogo entre Cruzeiro e Sergipe. Dentro de casa, o Cruzeiro não deve perder. Para mim, é vitória do Cruzeiro, que está montando uma equipe realmente muito competitiva, muito interessante. Por outro lado, o Sergipe não vive muito bem, mesmo para o contexto do seu estado, Sergipe. Hoje não é a maior força do estado, é um time hoje com alguns problemas. Para mim, o Cruzeiro leva esta disputa aí para casa, tá bom, meus amigos? Então, se você não é cadastrado, use o link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário aí, comentário fixado, tá bom? Vamos voltar a falar do Zé Wellison agora, que é um jogador novo ainda, 25 anos, né? 25 a 24 anos, perdão agora pela indelicadeza, mas acho que são 25 anos que ele tem. É um jogador muito forte, se notabiliza pela força. É um jogador que tem ali algumas... vem sendo, na verdade, muito vítima, na minha opinião, dos desempenhos, não somente dele, mas das equipes em que ele tem jogado nos últimos tempos. Ele tem jogado em equipes que têm tido problemas de organização, equipes que estão ali brigando contra o rebaixamento, que estão em momentos complicados. Então o rendimento dele não tem sido dos melhores. Espera-se do Zé Wellison, realmente, muitas vezes alguma coisa que talvez ele não consiga entregar. E realmente acho que ele é muito vítima, assim, de um olhar até um pouco preconceituoso. É patinho feio, pode ser um patinho feio. O cara que o pessoal olha e fala, é só marca, não sei o quê, aquela coisa. Vamos lembrar que o Jussa também era um cara que só marcava. E hoje a gente percebe que é um cara que marca, mas que também tem um tratamento melhor. Arredonda muito mais a bola, conversa já um pouco com ela, como ele não conversava tão bem quando ele chegou ao Fortaleza. O Zé Wellison é um cara que está longe de ser aquele cara que não consegue conversar com a bola, muito longe disso. E acho realmente importante a gente pontuar essas coisas. O Zé Wellison, como eu disse, ele jogou em equipes com problemas, mas ele nunca foi necessariamente o problema dessas equipes, né? Vamos lá. É um jogador que tem ali uma capacidade de marcação, para começo de conversa, é um marcador por excelência. É um jogador que tem o mesmo perfil de marcação do Jussa, na minha opinião, com o potencial de ser melhor do que o Jussa na marcação. Neste momento, o Jussa, para mim, marca um pouquinho melhor do que ele ainda, pelo menos
no quesito recuperação de bola. O Jussa é um pouquinho melhor que ele. O Jussa tem uma média de recuperação de 7,1 bola, 7,1 por 90 minutos. O Zé Wellison está com uma média de 7 por minuto. Então, mas ele é um marcador do estilo Jussa. Só que ele tem um passe mais refinado do que o Jussa, né? Ele consegue trabalhar muito mais a saída de bola do que o Jussa. Ele consegue proteger melhor a bola quando ele carrega essa bola na saída do que o Jussa fazia. Nesse sentido, lembra um pouco o Ederson, algo que o Jussa não consegue fazer. Ele está entre o Jussa e o Ronald. Ele também consegue... só que ele não tem o mesmo dinamismo que o Ronald. Ele não consegue, por exemplo, circular com maior intimidade para outros setores do campo do que o Ronald. O Ronald é muito mais fluido. O Zé Wellison não. Ele é um cara que tem ali um trabalho muito mais ligado ali entre, assim, é o segundo terço do campo. É o espaço preferencial onde ele joga. Tem o primeiro terço, o segundo terço do campo e o terceiro terço do campo. Ele fica ali, no começo, no segundo terço do campo, até mais ou menos a metade do campo, um pouco mais ali, até mais ou menos a metade ali do segundo balão do meio de campo. É este o espaço preferencial em que ele joga. Ele joga também, sobretudo pelo setor mais à direita. Ele é um volante que tem um trabalho ali, frequenta muito mais aquele setor à direita ali. Ele faz todo aquele setor ali. Ele não é um jogador, por exemplo, que vai muito, por exemplo, para as linhas, né? É um jogador que percorre ali um espaço entre, vamos lá, as duas linhas virtuais. A gente tem as duas linhas laterais, certo, gente? Duas linhas laterais no campo. A gente tem o que são os dois corredores laterais. A gente tem um corredor que é também virtual, mas é tido como corredor, que é o corredor central, que é o corredor pelo meio. A gente tem dois corredores virtuais aí, que fica entre os dois corredores laterais e o corredor do meio, entende? Então vamos dividir o campo, portanto, aí em algumas linhas. Tem essas duas linhas laterais, certo? Tem mais duas linhas ali, que são as linhas ali virtuais, e tem a linha do meio de campo, então são 5, né? Ele trabalha sempre entre essas 3 linhas aí, né? Então ele não chega muito à ponta, ele não chega muito às pontas, ele frequenta ali aquela linha, ou seja, é um típico volante, meus amigos. É um volante, um cara que não vai muito para a linha de fundo, para a linha, ele não é um cara que amplia muito, que vai muito, mas é um cara, por exemplo, que está sempre correndo nesses espaços aí para gerar proteção ali de contra-ataque. Isso é muito importante para o Fortaleza. É muito importante. Por quê? Porque ele fecha ali, e aí na verdade ele deixa somente um corredor ali lateral para o jogador da equipe adversária correr com a bola. Só que aí na verdade, se esse jogador, por exemplo, esse jogador ele pode ter uma perseguição, ou ele pode ter um encontro de um zagueiro por aquele setor, porque o Zé Wellison, por exemplo, nesse processo ele pode, por exemplo, se colocar na situação do zagueiro, e o zagueiro que está de frente pode ir com mais facilidade para onde, gente? Para o lado do campo. Né, para pegar esse jogador. Ou seja, um jogador que gera uma proteção interessante ali nesse setor. É um cara que, como eu disse, não vai muito para a linha lateral, é um cara que fica entre a primeira linha virtual ali, do corredor virtual ali, e a última ali, e a outra linha também do corredor, fechando ali. É um jogador, sobretudo, um volante. É um jogador que também frequenta um pouco, passa um pouco desse espaço aí, indo para o campo de ataque, mas sobretudo pelo setor direito do campo. Circula também em outros, mas é sobretudo pelo setor direito do campo. Ele é destro, como a gente sabe, o Zé Wellison. Ok. O Zé Wellison, ele começa a sua carreira sendo tido como um grande marcador, um grande recuperador de bola. Ele já teve média de 9,2 bolas recuperadas na carreira em algumas temporadas. É um número assustador, não é assustador, mas é muito bom para volante. É um número bom, muito bom para volante. Tem números assustadores de 13, 12 e tal, mas aí é coisa de... gente que, enfim, não tem o que fazer, na verdade, né? Um volante realmente clássico, ele tem essa recuperação aí, de 8 bolas e meia, 9 bolas, 9 e meia e tal, ele tem essa média aí na carreira de 9,2 bolas aí, no momento áureo da sua carreira, sendo um marcador. Isso vai caindo, né, de 2017 para cá, né, até chegar agora nessa posição de 7 bolas que ele teve na temporada passada. Isso vai caindo, mas ao mesmo tempo ele vai sofisticando um pouco mais o seu jogo. Ele vai cada vez mais trabalhando outros quesitos na sua forma de jogar. Ele vai, por exemplo, deixando de ser só aquele marcador, aquele cara que chega pesado ali na marcação. E ele chega mesmo. Ele geralmente tem uma boa recuperação quando ele chega. Ele é bom no 1 a 1, mas é um cara, por exemplo, que vai sofisticando. Ele vai trabalhando muito mais, vai arredondando a bola, digamos assim, pouco a pouco. Ele vai, por exemplo, saindo um pouco mais daquele espaço, ele é tido como 5, um volante, um camisa 5. E ele vai trabalhando, pouco a pouco ele vai avançando, saindo do setor ali de trás e vai avançando. No Botafogo, ele não foi muito bem na temporada passada, primeiro semestre. Aí ele chega no Sport, chegou também numa situação que não foi das melhores do Sport, estava muito complicado, mas ele termina a temporada assim como um dos melhores jogadores do Sport. É um jogador realmente muito interessante pro Sport. Ele melhorou muito, e ele melhora sobretudo por quê? Porque ele começa a jogar um pouco mais à frente. Ele começa a jogar como 8, como segundo volante. E aí ele começa a mostrar um trabalho interessante. Ele começa a mostrar, por exemplo,
que quando ele está um pouco mais à frente, ele consegue trabalhar muito bem o passe. E este é um ponto importante do Zé Wellison. Como eu já falei aqui, ele não tem o mesmo dinamismo do Ronald, mas ele marca mais que o Ronald. E ele não tem o mesmo dinamismo do Ronald, mas ele também tem um passe melhor do que o Ronald. E o passe do Zé Wellison realmente é qualificado. E isso não somente quando ele está trabalhando um pouco mais à frente. Ele tem um trabalho de construção através do passe dele, mesmo ali do segundo terço do campo. Ele é um cara que lança, um cara que não tem muita preocupação, por exemplo, em lançar. É um cara, por exemplo, que não tem preocupação em inverter bola. É um cara, e a inversão de bola é uma ação, uma função muito interessante para uma equipe, a inversão de bola. Porque realmente você quebra a perspectiva da zagueirada quando essa inversão é feita, sobretudo, no momento certo. O Zé Wellison é um cara que está se habilitando a fazer esse tipo de coisa. É um cara também que tem essa bola média e longa interessante, um cara que não tem medo de arriscar, de fazer o lançamento. Isso é muito importante, a gente percebe isso no jogo dele. Mesmo um cara que é tiro como marcador, é um jogador que tem a coragem de tentar fazer os lançamentos. Isso é muito importante. Nem todos os lançamentos, evidentemente, ele acerta, mas ele consegue pelo menos. Ele tenta pelo menos, o que já é algo muito importante. Né? Ele é um cara que finaliza muito, quando ele pode, ele chuta sempre de média e longa distância. A gente percebe que o Zé Wellison é um cara que está em construção. Este é o ponto. O Zé Wellison é um cara muito novo ainda, que está se construindo, ele está mudando a sua forma de jogar. Ou seja, meus amigos, um jogador que está visivelmente mudando a sua forma de jogar, que a gente percebe que não é um jogador que está contente com o que está fazendo, que está tentando mudar, ele vai chegar para uma equipe que vai exigir dele essa mudança. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Vocês acham, por exemplo, que o Ederson era um cara que necessariamente queria mudar? O Ederson é um cara completamente perdido quando ele sai do Corinthians e chega no Fortaleza. É o Vojvoda que muda completamente esse Ederson. Entende? E o Zé Wellison é um cara que também, na minha opinião, está precisando de um bom técnico. E é um cara que também é um cara que tem essa necessidade de mudança, a gente vê isso no jogo dele. Cada vez mais ele não se contenta de fazer aquilo que achavam que ele fazia, que ele era um brucutu, um cara que só quebrava ali o ataque adversário, e ele começou a jogar um pouco mais, começou a sofisticar um pouco mais seu jogo. Ele é um cara, portanto, que pode desempenhar essa função. Ele pode ser um reserva ali pro Jussa, ele pode ser construído para ser um reserva pro Ronald, ele pode ser construído para até jogar um pouco mais, algumas situações, até mesmo como terceiro homem de meio de campo. Acho que ele pode fazer isso também. Já demonstrou isso no Sport na temporada passada. E quando ele foi para frente no Sport, em alguns momentos ele era tido como o melhor jogador da equipe ali, atuando, o cara que mais dava segurança, que mais dava estabilidade para a equipe do Sport na temporada passada. É um jogador que tem, portanto, um número de finalização muito forte, ele finaliza muito pro gol, muito, só que ele ainda acerta muito pouco. Ele acerta, por exemplo, cada 10 chutes, ele acerta 3 em direção ao gol. Ou seja, é um número interessante porque é um cara que chuta demais. Isso significa o seguinte, ele tem que continuar exercendo isso, treinar um pouco mais, de repente melhora, pode evoluir nesse quesito também. Agora, a questão é o seguinte, se cada 10 bolas, 3 vão no gol, são 3 possibilidades bem claras de gol, a depender de como ele chuta. E ele tem um arremate forte ali, sobretudo quando ele chega perto da área também. Acho que é algo que ele vai evoluir bastante no Fortaleza, né? Acho que a recuperação de bola dele hoje, como eu disse, é de 7%, precisa melhorar um pouco mais, mas não tem tanto problema assim. Fortaleza é uma equipe que essas recuperações de bola são pulverizadas por vários jogadores, então ela não precisa ser necessariamente dos volantes, isso é algo favorável hoje ao Zé Wellison, né? Então acho que isso aí também pode ajudá-lo também. Acho que no jogo aéreo é um cara que não é muito alto, ele geralmente perde ali quase 60% das disputas, normal, né? Não tem muito jeito de melhorar nisso aí, nem todo mundo é perfeito. E acho, por exemplo, que ele recupera a bola sim, mas a gente percebe no Zé Wellison uma certa desatenção em alguns momentos no jogo. Esse é um ponto que precisa corrigir. Essa desatenção vem certamente da desorientação dele, da falta de orientação para ele, quando ele tenta fazer esse jogo um pouco mais adiantado. Claramente é isso que aconteceu também no esporte. Ele tentava fazer um jogo mais adiantado, tentava frequentar outros espaços do campo, são espaços de muito combate, são espaços em que não são muito tranquilos para volantes, pouco adaptados a eles, são espaços realmente que cobram muita atenção do jogador, e o jogador precisa evoluir para ter essa atenção também. Acho que ele pode evoluir nesse sentido também, precisa evoluir nesse sentido, e acho que vai conseguir, sobretudo com a ajuda do Vojvoda, mas tem também esse momento de desatenção. E quando isso acontece, em geral, ele acaba perdendo algumas bolas também, bolas complicadas. Neste ponto, o Zé Wellison precisa realmente melhorar. Mas é um jogador em transformação que chega para uma equipe que gosta, que adora transformar para melhor o jogador, sobretudo pelo seu técnico Juan Pablo Vojvoda. Por isso eu diria para vocês que é um jogador sim, não é o único volante, chegará outro volante para o Fortaleza, para mim é um jogador para compor elenco, para ser um bom reserva, para crescer junto com esse Fortaleza, para mim foi uma belíssima contratação do Leão do PC. Obrigado pela gentileza, meus amigos e minhas amigas, por ficarem comigo neste vídeo. Até o final.